Você sabia que, de acordo com a nossa percepção visual, as cores nos provocam diferentes sensações? O vermelho, o amarelo e o laranja, por exemplo, são associados ao calor e ao fogo, e por essa razão são classificadas como cores quentes. O verde, o violeta e o azul, por estarem associados à vegetação e à natureza e ao frio, são classificados como cores frias. Veja essa pintura reproduzida agora. É uma obra de Pablo Picasso. Então vejam os detalhes e as cores representadas. Então, talvez com a filmagem não dê para ver a cor como realmente o quadro está pintado, mas elas estão pintadas com tons de azul. Quais sensações essas cores provocam em você? E a imagem reproduzida nessa tela? Então, o nome dessa tela é O Judeu Velho com o Menino, ou O Mendigo, Cego e um Menino. Então, essa tela de Pablo Picasso é um óleo sobre tela que está no Museu Estatal de Belas Artes, na Rússia, tá? E ela, como eu falei antes, ela é reproduzida toda em tons de azul, mais claro ou mais escuro. Então, algumas cores podem mudar de classificação de acordo com o contexto cromático que são inseridas. O verde, por exemplo, parecerá mais frio ao lado de cores como o vermelho e o amarelo, e mais quente ao lado de azul. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a temperatura das cores é que a cor ela pode representar sensações, tá? E mesmo uma tela representando figura humana ou de objetos, com apenas uma paleta cromática, com apenas uma escala cromática, você pode reproduzir claro e escuro e dar efeitos, tá? Belíssimos. Então, o que nós vamos começar a rever agora é traços e efeitos da obra expressionista. Então, iniciaremos a leitura da página 116, onde trata do modernismo. Inicia o parágrafo da seguinte forma: o expressionismo foi um dos movimentos artísticos que, ao lado de outras mudanças ocorridas ainda no século XX, deram origem ao modernismo. Os artistas que faziam parte do movimento modernista opunham-se aos padrões da arte acadêmica. E a gente viu na aula passada a diferença de uma pintura expressionista para uma pintura acadêmica. A gente vai ver agora uma foto de alguns pintores presentes e integrantes da semana de 1922, que participaram da Semana de Arte Moderna e estavam juntos com Anita Malfatti de Cavalcante, por exemplo. Então, entre essas pessoas, nós temos Anita Malfatti, como eu falei, de Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro, o escultor Vitor Brecheret, os escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti del Picchia. Outros, como o músico Heitor Villa-Lobos e Guiomar Novaes. Então, foram pessoas que participaram dessa Semana de Arte Moderna que trouxeram à arte brasileira um novo ar, um ar mais moderno, tá? Quebrando, digamos assim, as barreiras da arte acadêmica que vinha sendo disseminada no mundo a partir até o século XX, até o século XIX, na verdade. Então, a gente vai conhecer agora um desses importantes, tá? Que fizeram parte também dessa época, Mário de Andrade. Então, um dos mentores do IFAM. O que é o IFAM? É um órgão responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Fundado em 1937, foi o modernista Mário de Andrade, que a gente está vendo aí no detalhe da foto, o pioneiro no reconhecimento da promoção do patrimônio cultural. Essa preocupação com a preservação do patrimônio, especialmente no que diz respeito aos bens imateriais, foi motivada principalmente por uma série de viagens que ele realizou ao interior do Brasil, nas décadas de 1920 e 1930. E nessas viagens, Mário de Andrade coletou informações sobre diferentes informações sobre
a arte e a cultura tradicionais do Brasil. A gente vai dar sequência na página seguinte, mostrando uma pintura, Retrato de Oswald de Andrade, tá? E essa pintura foi realizada por Tarsila de Amaral. Então, a gente conhece algumas obras de Tarsila do Amaral, como o Abaporu, que está aqui na página seguinte. E quem foi Tarsila do Amaral? Então, essa obra é bastante conhecida, né? Alguns de vocês até já devem ter reproduzido essa pintura, que fazem parte do estilo de arte moderna brasileira. Então, a gente vai continuar aqui, ó, vendo uma foto de Tarsila do Amaral. Então, embora ela não tenha participado dessa semana de arte moderna de 1922, essa pintora, Tarsila do Amaral, ela é considerada um dos nomes mais importantes do modernismo no Brasil. Ela se interessou pelas artes desde criança e ela estudou escultura e frequentou aulas de desenho e de pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, onde conheceu Anita Malfatti. Tarsila embarcou para Paris, na França. E nessa época ela produziu o Retrato de Oswald de Andrade, pintura reproduzida nessa página que a gente viu agora há pouco, que apresenta características da arte expressionista. Então, veja as cores e o efeito que ela produz com as pinceladas, tá? E ela não usa o estilo de pintura que a gente viu, de arte acadêmica, tá? Então, isso é arte moderna. Durante a Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral estava em Paris, mas soube desse evento por meio de cartas enviadas por Anita Malfatti. Quando ela voltou ao Brasil, ela se reuniu com Anita Malfatti, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta, e ao lado deles liderou o movimento modernista no Brasil. No detalhe, a gente está vendo uma pintura, A Mulher e a Criança, de Fernand Léger. É um óleo sobre tela que está no Museu de Basileia, na Suíça. E é um exemplo de arte cubista. E a gente vai ver aqui, ó, um detalhe de uma obra de Tarsila do Amaral que tem traços do cubismo. Então, vejam as formas geométricas, tá? Então, vejam as cores, mas sempre o traço geométrico reproduzido, tá? Na obra de arte produzida. Então, isso é um traço, é uma característica da arte moderna, tá? Um dos mestres cubistas com os quais Tarsila do Amaral teve contato foi Fernando Léger. Então, por ter contato com ele, a pintura e a obra que ele fazia teve influência também no seu trabalho. Então, conheça no vídeo outros movimentos de vanguarda europeia que, assim como o cubismo, influenciaram não só na produção artística de Tarsila, como também de outros. Então, vocês podem acessar esse vídeo colocando o celular aqui nesse QR Code, ou então digitando esse endereço aí para visualizar um vídeo e conhecer movimentos de vanguarda europeia, como o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo e os seus desdobramentos na literatura, tá? Só uma dica para vocês. A gente vai passar agora para conhecer a produção de Tarsila do Amaral. Então, quando Tarsila do Amaral voltou para o Brasil em 1924, ela realizou uma série de viagens em que conheceu o Carnaval Carioca, as cidades históricas de Minas Gerais, e nessas viagens, assim como o cubismo, influenciaram a produção artística. Então, esse passeio por essas cidades históricas, ela produziu obras com novas cores, com azul puríssimo, por exemplo, o rosa violáceo, o amarelo vivo, que está na terra Morro de Favela, que a gente vai ver depois. Então, que foi produzida nesse período. Então, em 1928, Tarsila do Amaral produziu o Abaporu, que é uma das obras mais famosas dela aqui, ó. Vocês devem conhecer bem essa tela. Ela pintou nessa tela para presentear Oswald de Andrade, que na época era seu marido. O título dessa pintura é uma palavra de origem tupi que significa aquele que come, e foi inspirado em grupos indígenas que praticavam a antropofagia, ou seja, alimentavam-se de carne humana em rituais. Inspirado por Abaporu, Oswald de Andrade escreveu no mesmo ano o Manifesto Antropófago, considerado um marco teórico do movimento modernista brasileiro. Segundo esse manifesto, assim como o Abaporu, a arte brasileira deveria devorar a arte e a cultura estrangeira. Então, mais uma vez, mostrando aqui os detalhes dessa obra de arte
Então, vou reduzir um pouco para vocês verem a questão da tela mais inteira, tá? Então, segundo esse manifesto, como eu falei, o Abaporu deveria devorar a arte e a cultura estrangeiras, extraindo delas aquilo que lhe interessava para a construção de uma arte verdadeiramente brasileira. Então, a gente vai passar para a próxima página, tá? E a gente vai trabalhar aqui com Tarsila do Amaral ganha exposição no MoMA. Então, significa isso? Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, no Brasil, as imagens da paulista Tarsila do Amaral, de 1886 a 1973, ela morreu no ano que eu nasci. As obras que ela criou ilustram até hoje jogos de quebra-cabeça em lojas de brinquedos e livrarias. Mas nos Estados Unidos, seu nome ainda soa desconhecido. Com o atraso que quase um século depois de ter pintado Abaporu, considerada a obra de arte brasileira mais valiosa, isso talvez mude um pouco a partir da abertura da exposição de Tarsila do Amaral, em Nova York, ocorrida ontem. Isso foi um trecho de uma reportagem que foi feita no ano de 2018, fevereiro de 2018, tá? Então, aqui tem um texto que vai falar sobre o trabalho de Tarsila do Amaral e a sua exposição, tá? E a expressividade que ela pode ter com o seu trabalho. E a partir desse texto que vocês vão ler, vocês vão responder duas questões, tá? Eu vou ler as questões. Por que a artista Tarsila do Amaral é novidade para o Museu de Arte Moderna de Nova York? E a inauguração dessa exposição nesse museu coincide com qual evento importante para o modernismo brasileiro? Então, vocês vão ler o texto e vão responder essas duas perguntas. Também, como atividade, vocês vão ler o texto onde fala sobre: você conhece mesmo a cultura do seu país? Então, o primeiro parágrafo diz: de tempos em tempos, as sociedades humanas passam por processos de transformação profunda que afetam todos os setores da sociedade e se manifestam de diferentes maneiras. Quando o modernismo brasileiro, que estudamos nessa unidade, ganhou força nas primeiras décadas do século XX, a sociedade brasileira vivia um momento de transição. E apesar de a Revolução Industrial se encontrar em pleno curso, a Europa Ocidental e nos Estados Unidos, desde o século XIX, foi naquele momento que a urbanização, especialmente da cidade de São Paulo, começou a delinear novas formas de viver, especialmente no que diz respeito à maneira de se trabalhar. Então, a gente está vendo aqui ao lado, tá? Um detalhe de uma pessoa, um bordado, uma técnica muito antiga de bordado que é realizada de forma artesanal, sem máquinas, tá? Então, hoje tem muitos bordados à máquina, mas esse aí está mostrando o bordado manual. Então, sua produção artesanal é valorizada, tá? E essa aí é uma bordadeira portuguesa, Maria Tereza, que trabalha em Santos, em São Paulo. Isso foi feito em 2015, essa foto. Então, vocês vão ler as perguntas relacionadas a esse tema e vão responder a página 120 e 121, que diz assim, ó: em grupos, discutam e escolham uma manifestação de arte popular. Na verdade, você vai fazer isso sozinho. Pode ser qualquer tipo de arte. Escultura, dança, música, pintura, poesia, o que importa é que seja uma tradição viva e que, de preferência, que existe na região onde vocês vivem. Vocês podem relacionar ao reisado, a festa junina, a quadrilha, tá? As festas, as danças, o coco de roda, o maracatu, o frevo, tá? O que importa é que seja uma tradição viva e, de preferência, que existe na região onde vocês vivem. Pesquise e descubra mais sobre essa manifestação, quem a realiza, se utiliza materiais e de que tipos são. Por exemplo, os caboclos de lança usam aquelas roupas, aquelas indumentárias. Os bacamarteiros, por exemplo, usam os bacamartes para poder produzir aquele som forte, tá? E de que forma os artistas se preparam para criar suas obras e para apresentá-las. Caso seja algo comerciável ou comercializável, como em que lugares e em quais situações esses trabalhos são vendidos. Por exemplo, pode ser a arte do barro de Caruaru. Pesquisem imagens do tema que vocês escolheram ou, caso conheçam algum artista popular, registrem a imagem deles. Também tem outra sugestão, ó, J. Borges, que produz estilogravura.
Depois crie uma apresentação com imagens ou vídeos para explicar para os colegas. Aqui vocês só vão registrar a respeito do tipo de arte que vocês escolheram e falar um pouco sobre ela, tá? Na questão 2, diz assim: com base no trabalho realizado na pesquisa, escreva uma redação respondendo a seguinte pergunta: como os artistas, como as atitudes para a vida de pensar com flexibilidade, aplicar conhecimentos prévios a novas situações e imaginar, criar e inovar, poderiam ser relacionadas ao trabalho de pesquisa que vocês fizeram no próprio tema de pesquisa. Você considera que o grupo usou essas atitudes para realizar a pesquisa? E o artista que vocês estudaram também usam de alguma forma? Então, vocês vão tentar responder essas duas questões, tá? Relacionadas a atitudes para uma vida, que está na página 121. Então, essas atividades da página 120 e 121 finalizam o tema 4, Modernismo Brasileiro, onde a gente pôde conhecer um pouco de Anita Malfatti, tá? Todo o seu trabalho e sua obra de arte. Além de Anita Malfatti, a gente viu a importância das cores na pintura e as sensações que elas podem provocar. Conhecemos um pouco do movimento modernista, tá? Com a Semana de Arte Moderna no Brasil. Conhecemos Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, a famosa brasileira Tarsila do Amaral, tá? E um pouco da influência da arte cubista no seu trabalho e a sua obra de arte, uma obra de arte brasileira das mais caras, que é o Abaporu, tá? Então, nós finalizamos essa unidade, tá? Boa atividade. Não esqueçam de enviar a atividade, tá? Pelo ícone atividades. Eu preciso de todas essas respostas. Essas atividades são para nota, tá? Boa atividade.